Rodrigo Faro estava na Estação da Luz em São Paulo, quando viu um idoso catador de latinhas sendo humilhado por seguranças. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A manhã de terça-feira, dia 15 de setembro, estava fria e cinzenta em São Paulo, quando Rodrigo Faro chegou à Estação da Luz às 8h30. O apresentador usava uma jaqueta de couro preta da marca Armani, calça jeans azul escuro da Diesel e tênis branco da Nike Air Max. No pulso, um relógio Rolex Submariner prateado brilhava discretamente sob a luz artificial da estação. Rodrigo caminhava apressado em direção aos táxis quando algo chamou sua atenção na entrada principal da estação. Perto das catracas, 2 seguranças uniformizados cercavam um homem idoso que segurava um saco plástico transparente cheio de latinhas de alumínio. O barulho das latinhas chacoalhando se misturava com as vozes alteradas. O idoso era magro, tinha cabelos brancos desalinhados e usava uma camisa xadrez vermelha e azul desbotada, calça jeans surrada com remendos nos joelhos e um tênis All-Star preto furado na lateral direita. Seus olhos castanhos mostravam uma mistura de medo e indignação, que tocou imediatamente o coração de Rodrigo. "Senhor, já falei 3 vezes que o senhor não pode catar lixo aqui dentro", gritava o segurança mais alto, um homem moreno de uns 40 anos com bigode grosso. "Isso aqui não é depósito de ferro velho, não." O segundo segurança, mais novo, loiro e de óculos, segurava o braço do idoso com força desnecessária. "Vamos, seu Antônio. O senhor já sabe que é proibido. Da próxima vez vou chamar a polícia mesmo." Seu Antônio, de 72 anos, tentava explicar com voz trêmula. "Moço, eu só estava pegando as latinhas que o pessoal joga no chão. Não estou fazendo nada de errado. Preciso trabalhar. Tenho conta para pagar." Rodrigo sentiu o peito apertar. Havia algo na dignidade daquele homem que o emocionou profundamente. O apresentador se aproximou devagar, tentando entender melhor a situação. Podia ouvir o barulho dos trens chegando e saindo, o eco dos passos das pessoas correndo para não perder a condução e o som metálico das catracas funcionando sem parar. "Por que vocês estão maltratando esse senhor?" perguntou Rodrigo, parando ao lado do grupo. Sua voz estava calma, mas tinha uma autoridade natural que fez os seguranças pararem de gritar imediatamente. O segurança do bigode o reconheceu na hora. "Rodrigo Faro, nossa cara, eu adoro seus programas." Mas logo voltou ao tom sério. "Olha, é que esse senhor aqui fica incomodando os passageiros, mexendo no lixo, sabe como é? A administração não permite." Seu Antônio olhou para Rodrigo com olhos cansados. "Moço, eu não incomodo ninguém não. Só pego as latinhas que o pessoal joga fora mesmo. Tô tentando ganhar meu dinheiro honestamente." Rodrigo notou que o idoso tremia ligeiramente. Não sabia se era de frio, nervosismo ou fome. O cheiro de café vinha da lanchonete próxima, misturado com o odor característico de uma estação de trem. Uma mistura de diesel, multidão e limpeza industrial. "Há quanto tempo o senhor trabalha aqui?" perguntou Rodrigo gentilmente ao idoso, ignorando os seguranças por um momento. "Faz uns 3 anos, moço. Venho todo dia cedinho, pego as latinhas que sobram da noite, umas garrafas PET também. Com essa grana, compro meus remédios e pago o aluguel do meu quartinho." Seu Antônio falou baixinho, como se tivesse vergonha da própria situação. O segurança loiro interrompeu. "Rodrigo, o problema é que ele atrapalha a limpeza. Os funcionários reclamam. E tem passageiro que se incomoda também." Rodrigo observou seu Antônio mais atentamente. O homem tinha as mãos calejadas e limpas, apesar do trabalho que fazia. Suas unhas estavam cortadas e ele cheirava a sabão, mostrando que se preocupava com a higiene pessoal. Isso tocou ainda mais o apresentador. "Quantas latinhas o senhor consegue juntar por dia aqui?" perguntou Rodrigo. "Uns 2 quilos, moço. Quando dá sorte, 3. Vale uns 8, 10 reais. Não é muito, mas ajuda." Seu Antônio respondeu com honestidade, sem tentar despertar pena. Foi nesse momento que Rodrigo tomou uma decisão que mudaria o resto daquele dia. Ele sentiu que não podia simplesmente ignorar aquela situação. Havia algo no olhar do idoso que despertou uma memória distante de sua própria infância humilde.
quando sua mãe catava papel para complementar a renda da família. "Moços, vocês podem me dar uns minutos com seu Antônio?" pediu Rodrigo aos seguranças. "Vou resolver isso de uma forma que funcione para todo mundo." Os seguranças se afastaram alguns metros, mas continuaram observando. Seu Antônio olhava para Rodrigo com uma mistura de esperança e desconfiança. Já havia sido enganado antes por pessoas que prometiam ajuda e depois sumiam. "Seu Antônio, o senhor mora onde?" perguntou Rodrigo, abaixando a voz. "Num cortiço na Luz mesmo, moço. Pago R$ 300 de aluguel por um quartinho. Não é gran coisa, mas é meu cantinho." O idoso falou com orgulho discreto. Rodrigo sentiu que sua manhã havia tomado um rumo completamente diferente do planejado. Tinha reuniões importantes na Record, compromissos inadiáveis, mas algo dentro dele disse que aquele encontro era mais importante que qualquer outra coisa naquele momento. O barulho da estação continuava ao redor deles, anúncios no alto-falante, conversas, passos apressados. Mas Rodrigo estava completamente focado em seu Antônio. Algo estava prestes a mudar para ambos. Rodrigo olhou ao redor da estação movimentada e tomou uma decisão impulsiva que surpreendeu até ele mesmo. Guardou o celular no bolso da jaqueta e falou para os seguranças: "Pessoal, vocês podem liberar seu Antônio? Vou conversar com ele e resolver essa situação." O segurança do bigode hesitou. "Rodrigo, é que tem ordens da administração." "Eu entendo, mas vocês conhecem meu trabalho. Confiem em mim." Rodrigo sorriu de forma genuína. "Não vou causar problema para vocês. Pelo contrário." Os seguranças se olharam e concordaram. Soltaram seu Antônio, que esfregou o braço onde havia sido segurado. Rodrigo percebeu que o idoso estava com medo de que aquilo fosse apenas uma brincadeira cruel. "Seu Antônio, o senhor pode me contar sua história? Como chegou até aqui?" perguntou Rodrigo, gesticulando para que se sentassem em um banco próximo. O idoso se sentou devagar, como quem não estava acostumado a receber atenção. "Ah, moço, é uma história triste. Trabalhei 35 anos como porteiro num prédio no centro. Quando me aposentei, a pensão não deu para viver. Minha esposa, Dona Lourdes, morreu faz 4 anos de diabetes. Ficou muito caro os remédios dela. Gastei todas as economias." Rodrigo escutava atentamente, notando como seu Antônio falava de forma simples, mas com uma dignidade que o impressionava. O cheiro de café da lanchonete fazia seu estômago roncar. Havia saído de casa sem tomar café da manhã. "Depois que ela se foi, fiquei meio perdido, sabe? A pensão de R$ 800 não dá para nada. Aluguel, comida, remédio para o diabetes que agora eu tenho também. Foi quando comecei a catar latinhas para complementar." "E por que aqui na estação?" perguntou Rodrigo. "Aqui rende mais, moço. O pessoal toma refrigerante, cervejinha, joga fora. Nos bairros não tem tanto movimento. Aqui eu conseguia uns R$ 10, R$ 12 por dia. Não é muito, mas dava para comprar o pão, umas coisas no mercado." Rodrigo sentiu o peito apertar novamente. Conseguia? Por que conseguia? Seu Antônio suspirou fundo. "Faz uma semana que eles não deixam mais eu trabalhar aqui. Disseram que incomoda os passageiros. Agora tô catando só na rua, mas rende muito menos. Ontem consegui só R$ 4. O apresentador calculou mentalmente. R$ 4 por dia não dava nem para uma refeição decente. "Seu Antônio, o senhor tem filhos? Família que possa ajudar?" "Tenho um filho, mas ele mora em Brasília, tem a vida dele. Não quero incomodar, sabe? Ele já ajuda quando pode, mas também não é rico. Trabalha de segurança." Rodrigo entendeu que seu Antônio era daquelas pessoas que preferia passar dificuldade a incomodar os outros. Uma característica que respeitava profundamente. "E os remédios? Como faz quando não tem dinheiro?" "Às vezes deixo de tomar uns dias. O médico disse que é perigoso, mas fazer o quê? Ou como? Ou tomo remédio, né?" Aquela frase atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Imaginar alguém tendo que escolher entre comer e tomar remédio para diabetes era algo que ele não conseguia aceitar. "Seu Antônio, o senhor não recebe algum benefício? Auxílio, cesta básica, algo assim?" "Rapaz, já tentei. Fui no CRAS, no INSS, em um monte de lugar. Mas sempre falta documento, ou tem que esperar, ou falam que ganho demais com a aposentadoria." Seu Antônio falou sem amargura, apenas resignação.
Rodrigo conhecia essa burocracia que dificultava a vida dos mais necessitados. Sua própria família havia passado por situações similares quando ele era criança. E aqui na estação faz diferença mesmo o dinheiro das latinhas? Faz sim, moço. Com R$ 12 eu compro 2 pães, um pacote de margarina, umas bananas. Dá para 2 dias se eu economizar. Seu Antônio falava como quem tinha tudo calculado. Foi nesse momento que Rodrigo teve uma ideia. Não era apenas dar dinheiro. Sabia que seu Antônio tinha orgulho demais para aceitar caridade direta. Precisava de algo que preservasse a dignidade do homem. Seu Antônio, o senhor toparia fazer um trabalho para mim? Perguntou Rodrigo. Os olhos do idoso brilharam com uma mistura de esperança e desconfiança. Que tipo de trabalho, moço? Preciso de alguém para me ajudar com umas coisas. Nada muito pesado, mas que me daria uma grande ajuda. Pagaria certinho, todo dia. Seu Antônio se endireitou no banco. Eu aceito qualquer trabalho honesto, moço. Não tenho preguiça, não. Rodrigo sorriu genuinamente pela primeira vez naquela manhã. Sabia que havia encontrado uma forma de ajudar sem ferir o orgulho de seu Antônio, mas ainda não tinha ideia de que aquela conversa revelaria coisas sobre ele mesmo que não imaginava. O barulho da estação continuava intenso, anúncios de chegada dos trens, conversas em várias línguas, passos correndo. Mas ali, naquele banco, uma conexão especial estava se formando entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. Ele não imaginava o que vinha pela frente. Rodrigo olhou para seu relógio Rolex e percebeu que já eram 9h15. Sua primeira reunião na Record estava marcada para as 10 horas, mas algo o dizia que deveria cancelar tudo e focar em seu Antônio. Era uma sensação estranha, como se o destino tivesse colocado aquele homem em seu caminho por algum motivo especial. Seu Antônio, antes de conversarmos sobre trabalho, o senhor tomou café hoje? Perguntou Rodrigo, notando que o idoso evitava olhar na direção da lanchonete. Não, moço. Quando economizo no café da manhã, sobra dinheiro para o almoço. Seu Antônio falou naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Rodrigo se levantou imediatamente. Vamos tomar um café então. Meu convite. Não precisa, moço. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, é prazer. Venha comigo. Rodrigo gentilmente segurou o braço de seu Antônio e o conduziu até a lanchonete da estação. O cheiro de pão de açúcar e café fresco ficava mais forte a cada passo. Atrás do balcão, uma moça morena de uns 25 anos os recebeu com um sorriso. Bom dia. Em que posso ajudá-los? Perguntou a atendente, que usava um uniforme azul marinho com avental branco. Bom dia. Quero 2 cafés com leite e... Rodrigo olhou para seu Antônio. O que o senhor gosta de comer? Qualquer coisa tá bom, moço, Rodrigo insistiu. Não, escolha o que quiser. O que o senhor comeria se pudesse escolher qualquer coisa daqui? Seu Antônio olhou para a vitrine com timidez. Esse pão de queijo parece gostoso. E talvez um pão doce. Então vamos de 2 pães de queijo, 2 pães doces, 2 bananas e... Rodrigo parou e perguntou para a atendente. Vocês têm vitamina? Temos de banana com leite, morango com leite e açaí. 2 vitaminas de banana com leite, então. Enquanto esperavam o pedido, Rodrigo observou que seu Antônio estava claramente desconfortável. Moço, isso tudo é muito caro. Um café simples já estava bom. Seu Antônio, quando foi a última vez que comeu uma refeição completa? O idoso pensou por uns segundos. Anteontem comi um prato de comida numa igreja que distribui. Ontem comi só pão com margarina. Rodrigo sentiu a garganta apertar. E hoje? Hoje ainda não comi nada. Estava esperando juntar umas latinhas primeiro. A atendente trouxe o pedido numa bandeja. Rodrigo pagou R$ 28 sem pestanejar. Para ele era troco de táxi. Para seu Antônio era quase 3 dias de trabalho catando latinhas. Sentaram numa mesinha de plástico branco perto da janela. Rodrigo percebeu que seu Antônio comia devagar, saboreando cada pedaço como quem não queria que aquele momento acabasse. A vitamina de banana sumiu rapidamente. Está gostoso? Perguntou Rodrigo. Muito bom, moço. Faz tempo que não tomo uma vitamina dessas. Seu Antônio sorriu genuinamente pela primeira vez naquele dia. Foi enquanto comiam que Rodrigo teve uma ideia mais clara. Seu Antônio, vou ser sincero com o senhor. Quero ajudá-lo, mas sei que tem orgulho. Então pensei numa proposta de trabalho de verdade.
Os olhos de seu Antônio ficaram atentos. Que tipo de proposta? Preciso de alguém para me acompanhar em alguns locais aqui no centro, fazer umas pesquisas, conversar com pessoas. O senhor conhece bem a região, né? Conheço sim. Moro aqui faz 15 anos. Perfeito. Pagaria R$ 50 por dia para esse trabalho. O senhor toparia? Seu Antônio quase engasgou com o café. R$ 50 por dia? Moço, isso é muito dinheiro. Que tipo de pesquisa? Rodrigo estava improvisando, mas sua mente trabalhava rápido. Estou pensando em fazer um projeto sobre pessoas que trabalham nas ruas do centro. Catadores, vendedores, artistas. O senhor me ajudaria a encontrar e conversar com essas pessoas. Era mentira, mas uma mentira com boa intenção. Rodrigo sabia que poderia transformar isso em realidade rapidamente. Tinha contatos na área de responsabilidade social da Record e conhecia ONGs que faziam trabalho com população em situação de rua. E seria todo dia? Perguntou seu Antônio, ainda desconfiado. Todo dia útil, segunda a sexta. R$ 250 por semana? Isso mesmo. Seu Antônio ficou em silêncio por uns 2 minutos, mexendo o café já frio. Rodrigo respeitou o momento, sabendo que o homem estava processando aquela informação. Moço, posso perguntar uma coisa? Por que está fazendo isso por mim? Não me conhece de lugar nenhum. Rodrigo respirou fundo. Sabe, seu Antônio, às vezes a gente encontra pessoas que nos lembram de onde viemos. Minha família passou dificuldades quando eu era criança. Minha mãe já catou papel para nos sustentar. Quando vejo o senhor, lembro dela. E ela está viva? Está sim, graças a Deus. Hoje vive bem, mas nunca esqueço da luta dela. Seu Antônio assentiu com a cabeça. Entendo. E aceito seu trabalho, moço. Mas quero fazer direito, viu? Não aceito favor. Não é favor. É trabalho mesmo. Vamos começar hoje? Hoje? Agora mesmo. Primeiro, o senhor vai me mostrar os lugares onde catava latinhas, os pontos de maior movimento. Depois, me apresenta outros catadores que conhece. Seu Antônio se levantou da mesa com uma energia que não demonstrava há muito tempo. Então vamos, chefe. Rodrigo sorriu com a palavra chefe. Há muito tempo não se sentia tão bem com um elogio. Enquanto saíam da lanchonete, não imaginava que aquela decisão revelaria segredos sobre ele mesmo que o deixariam emocionado. A descoberta chegaria em breve. Às 9h45 da manhã, Rodrigo e seu Antônio caminhavam pela rua Mauá em direção ao mercado municipal. O sol havia saído e aquecia ligeiramente o ar frio do inverno paulistano. Rodrigo havia ligado para sua assessora, Carla, e cancelado todas as reuniões da manhã, inventando uma emergência familiar. Ali é onde eu catava mais latinhas, disse seu Antônio, apontando para uma área próxima às barracas de frutas. O pessoal compra suco de laranja, refrigerante e joga as latinhas ali mesmo. Num dia bom eu tirava uns 15 quilos. Rodrigo fazia anotações no celular, tentando dar legitimidade àquela pesquisa improvisada. Quantos catadores trabalham por aqui? Uns 8, 10. Cada um tem seu pedaço, sabe? Não pode invadir o território do outro, senão dá briga. Foi nesse momento que o primeiro obstáculo apareceu. Um homem alto, moreno, de uns 50 anos, se aproximou deles com cara de poucos amigos. Usava uma camisa polo azul rasgada, bermuda jeans e chinelo de dedo. Nas mãos, carregava um saco plástico grande cheio de latinhas. Ô, Antônio, que história é essa de você estar trazendo bacana aqui no nosso trabalho? Perguntou o homem olhando Rodrigo com desconfiança. Calma, Josué. Esse moço aqui é o Rodrigo. Ele está fazendo uma pesquisa sobre nossa vida aqui. Josué riu com desdém. Pesquisa? E depois vai sair na televisão falando mal da gente, é isso? Que a gente é vagabundo, que incomoda? Rodrigo sentiu que precisava intervir. Não, Josué. Na verdade, quero mostrar a dignidade do trabalho de vocês. Como é difícil, como são pessoas batalhadoras. Dignidade? Josué soltou uma risada amarga. Moço, você não sabe nada sobre nossa vida? Quer mesmo saber como é? Então fica aí e vê como o pessoal nos trata. Como se fosse um sinal do destino, nesse momento se aproximou um fiscal da prefeitura, usando uniforme bege e boné azul. O homem, de uns 40 anos, carregava uma prancheta e tinha uma expressão sisuda. Ei, vocês! Sabem que é proibido catar material reciclável na área do mercado municipal? Gritou o fiscal, ainda a uns 10 metros de distância.
Josué sussurrou para Rodrigo. Aí está sua pesquisa, bacana. Agora vai ver como nos tratam. O fiscal chegou perto e olhou para Rodrigo com surpresa. Rodrigo Faro, o que faz aqui? Estou conhecendo o trabalho desses senhores, respondeu Rodrigo diplomaticamente. Trabalho? Isso não é trabalho, é contravenção. Eles atrapalham o movimento, fazem sujeira, espantam os clientes. O fiscal falava como se Josué e seu Antônio não estivessem ali. Seu Antônio tentou se defender. Moço, a gente só pega o que o pessoal joga fora. Não mexe em lixo limpo, não atrapalha ninguém. Atrapalha sim. Ontem mesmo teve reclamação de comerciante dizendo que vocês estavam vasculhando as lixeiras na frente da loja dele. Rodrigo observou a humilhação nos olhos de seu Antônio e sentiu raiva. Mas eles estão reciclando, prestando um serviço ambiental. Deveriam ser valorizados, não perseguidos. O fiscal riu sarcasticamente. Ah, é artista e agora é ambientalista também? Olha, Rodrigo, com todo respeito, você não conhece os problemas que esses caras causam. Josué não se conteve. Que problemas, cara? A gente limpa a cidade de vocês. Pega o que vocês jogam fora e ainda somos vagabundos? Josué, calma, pediu seu Antônio, temendo que a situação piorasse. O fiscal apontou a caneta para Josué. Olha a educação aí. Por isso que não dá para conversar com vocês. Rodrigo sentiu que aquela era a hora de usar sua influência. Qual seu nome? Perguntou ao fiscal. Carlos Roberto da Silva, fiscal da subprefeitura da Sé. Carlos, posso falar uma coisa? Esses senhores estão trabalhando comigo hoje numa pesquisa oficial. São meus assistentes temporários. Rodrigo inventou na hora, mas falou com tanta convicção que o fiscal hesitou. Como assim, assistentes? Estou fazendo um projeto sobre sustentabilidade urbana para a Record. Eles são meus consultores sobre coleta seletiva nas ruas. Carlos olhou para seu Antônio e Josué com cara de quem não estava entendendo nada. E vocês vão aparecer na TV? Seu Antônio olhou para Rodrigo sem saber o que responder. Rodrigo percebeu que havia se metido numa situação complicada, mas continuou. Pode ser que sim, dependendo de como correr a pesquisa. O segundo obstáculo apareceu quando Carlos exigiu documentação oficial do projeto. Rodrigo, preciso ver uma autorização da Record, algum documento que comprove isso. Rodrigo sentiu o peito apertar. Não tinha documento nenhum porque havia inventado tudo na hora. Carlos, você pode me dar até amanhã? Mando minha produtora entrar em contato com vocês. Até amanhã tudo bem, mas se não tiver documentação, eles não podem trabalhar aqui. Depois que o fiscal se afastou, Josué olhou para Rodrigo com uma mistura de gratidão e desconfiança. E aí, bacana? Vai mesmo fazer essa parada na TV ou foi só para livrar nossa cara? Rodrigo respirou fundo. Sabia que havia criado uma expectativa que talvez não conseguisse cumprir. Josué, vou ser honesto. Inventei na hora para ajudar vocês, mas posso tentar transformar em realidade. Inventou? Seu Antônio parecia preocupado. Moço, não quero me meter em confusão. Não vai dar confusão, seu Antônio. Prometo. Tenho contatos na Record, posso propor um projeto real sobre reciclagem urbana. Josué balançou a cabeça. Tá vendo, Antônio? Falei que era enganação. Rico não ajuda pobre de verdade, só quando é para aparecer. Aquela frase atingiu Rodrigo como uma punhalada. Percebeu que, mesmo com boas intenções, havia criado uma situação que podia prejudicar as pessoas que queria ajudar. Josué, você está certo em desconfiar, mas me dá uma chance de provar que é sério? Como? Rodrigo pensou rapidamente. Vou ligar agora para o diretor de jornalismo da Record e propor um quadro sobre catadores. Se ele topar, vocês participam. Se não topar, pago R$500 para cada um pelo tempo perdido. Seu Antônio e Josué se entreolharam. Era uma proposta arriscada para todos os lados. E se der errado? Perguntou seu Antônio. Se der errado, pelo menos vocês ganham um dinheiro e eu aprendo uma lição sobre não prometer o que não posso cumprir. Josué riu pela primeira vez. Pelo menos é honesto, topo. Rodrigo pegou o celular sabendo que estava prestes a fazer a ligação mais importante daquele dia. O momento decisivo se aproximava. Às 10h20 da manhã, Rodrigo discou o número de Roberto Marinho Neto, diretor de jornalismo da Record. Seu Antônio e Josué observavam nervosos enquanto ele aguardava a ligação completar. O barulho do trânsito na rua 25 de março se misturava com as vozes dos vendedores ambulantes. Roberto, é o Rodrigo.
Tudo bem? Olha, tenho uma proposta urgente para você. Não é sobre o programa. É sobre um projeto social. Rodrigo se afastou alguns passos, mas seu Antônio conseguia ouvir fragmentos da conversa. As palavras catadores, dignidade e responsabilidade social apareciam frequentemente. Roberto, preciso de uma resposta hoje mesmo. Sim, eu sei que é pouco tempo. É que encontrei uma situação que não posso deixar passar. Josué sussurrou para seu Antônio. Se esse cara conseguir mesmo, eu como o chapéu. Depois de 15 minutos ao telefone, Rodrigo voltou com uma expressão que não revelava o resultado. Bom, tenho uma notícia boa e uma ruim. Fala logo a ruim, pediu Josué. A ruim é que ele não pode aprovar um quadro fixo sem ver o material antes. E a boa? A boa é que ele topou que eu grave um piloto hoje. Se ficar bom, ele exibe na semana que vem e podemos continuar. Seu Antônio se animou. E como vai ser? Vamos gravar aqui mesmo agora. Meu cinegrafista Marcelo está vindo. Vocês vão contar suas histórias de forma natural, sem encenação. Foi nesse momento que apareceu o terceiro obstáculo do dia. Uma mulher de uns 60 anos, bem vestida, se aproximou do grupo com cara de indignada. Usava um conjunto de calça e blusa bege, sapatos de salto baixo marrom e uma bolsa grande de couro. Com licença, vocês são da televisão? Perguntou a mulher, olhando desconfiadamente para seu Antônio e Josué. Sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Respondeu Rodrigo educadamente. Eu sou a dona Marta, presidente da Associação dos Comerciantes desta rua. Soube que vocês querem fazer uma reportagem sobre essas pessoas. Rodrigo percebeu o tom pejorativo. Sobre os catadores, isso mesmo. Pois eu quero deixar claro que nós, comerciantes, somos contra qualquer reportagem que incentive essa atividade por aqui. Josué se irritou imediatamente. Incentive? Senhora, a gente trabalha. Não somos ladrões. Dona Marta o ignorou completamente e continuou falando com Rodrigo. Eles espantam nossa clientela, fazem sujeira, deixam tudo fedendo. Se vocês mostrarem isso na TV como algo positivo, vai atrair mais gente desse tipo. Seu Antônio tentou falar mansamente. Dona, a gente não incomoda ninguém. Só pega o que já foi jogado fora. Não incomoda? Dona Marta riu ironicamente. Semana passada, um cliente meu saiu da loja e tropeçou numa pilha de latinhas que vocês deixaram na calçada. Por pouco não se machuca. Rodrigo sentiu que precisava mediar aquela situação. Dona Marta, entendo sua preocupação. Mas não seria melhor ter uma coleta organizada? Os catadores fazem um trabalho de reciclagem importante. Trabalho importante? Rodrigo Faro, com todo respeito, você não tem que trabalhar aqui todo dia. Não vê a realidade. A conversa foi interrompida pela chegada de Marcelo, o cinegrafista de Rodrigo. Um rapaz de uns 30 anos, alto, magro, carregando uma câmera profissional e equipamentos de som. E aí, Rodrigo, onde vamos gravar? Perguntou Marcelo, montando rapidamente os equipamentos. Dona Marta ficou ainda mais irritada. Ah, então é verdade mesmo. Vocês vão filmar aqui? Dona Marta, é um espaço público, disse Rodrigo diplomaticamente. Público, mas em frente ao nosso comércio. Isso vai prejudicar nossas vendas. Josué não aguentou mais. Prejudicar? Senhora, quem prejudica somos nós que tiramos o lixo da rua ou vocês que jogam tudo no chão. Josué, calma, pediu seu Antônio, tentando apaziguar a situação. Mas Dona Marta já estava exaltada. Está vendo? Não sabem nem conversar e ainda querem aparecer na televisão? Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Uma menina de uns 12 anos, claramente filha de um dos comerciantes, se aproximou de seu Antônio. Vô, o senhor é o mesmo que me ajudou quando eu caí da bicicleta semana passada? Perguntou a menina, sorrindo. Seu Antônio ficou sem jeito. Ah, oi, Luana. Como está o joelhinho? Está bom. Mamãe falou para te agradecer se eu te encontrasse. Você foi muito gentil. Dona Marta parou de falar e olhou para a cena com surpresa. Luana, você conhece esse senhor? Conheço sim, vó. Ele me ajudou quando caí ali na esquina. Limpou meu machucado, me deu água, ficou comigo até a mamãe chegar. A reviravolta foi completa quando Luana continuou. Ele é muito educado, vó. Não é igual àqueles catadores bagunceiros que a senhora sempre reclama. Esse aqui é diferente. Seu Antônio ficou vermelho de vergonha.
Luana, eu também sou catador, filha. A menina ficou confusa. Mas você é catador educado, não é a mesma coisa. Rodrigo percebeu que aquele era o momento perfeito para a gravação. Fez sinal para Marcelo começar a filmar discretamente. Dona Marta estava claramente constrangida com a revelação da neta. Seu Antônio, eu não sabia que foi você que ajudou minha neta. A senhora não precisa mudar de opinião por causa disso, dona. Eu entendo que a gente incomoda mesmo. Mas Luana não deixou passar. Vó, como o vô Antônio incomoda? Ele só pega latinhas e ainda ajuda as pessoas. A transformação no rosto de Dona Marta foi visível. Pela primeira vez, ela olhou realmente para seu Antônio como pessoa, não como problema. Seu Antônio, o senhor trabalha aqui todo dia? Trabalho sim, dona, há uns 3 anos. E sempre foi educado assim? Josué não resistiu. Dona, o Antônio é gente fina desde que eu conheço. O problema é que vocês só veem a gente como lixo. A frase de Josué ecoou no ar, como um tapa na cara de todos os presentes. Uma surpresa estava por vir. A frase de Josué criou um silêncio constrangedor que durou quase 1 minuto inteiro. Dona Marta olhava para o chão, claramente envergonhada. Luana segurava a mão de seu Antônio sem entender completamente a tensão do momento. Rodrigo percebeu que aquela era a oportunidade de ouro para a gravação. Marcelo, pode chegar mais perto com a câmera? Sussurrou para o cinegrafista. Dona Marta respirou fundo e olhou diretamente para seu Antônio. Sabe, seu Antônio, eu preciso pedir desculpas. Nunca parei para conversar com vocês de verdade. Não precisa pedir desculpa não, dona. A gente entende. Não, preciso sim. Dona Marta se virou para Josué. E para o senhor também. Falei coisas que não deveria ter falado. Josué ficou surpreso com a mudança de tom. Ó, dona, a gente já está acostumado. Não liga não. Mas eu ligo. Minha neta está certa. Se o senhor ajudou ela quando precisou é porque é gente boa. E se é gente boa, os outros também podem ser. Luana soltou a mão de seu Antônio e foi até a avó. Vó, posso dar um lanche pro vô Antônio? Ele deve estar com fome. Claro, filha. Vai lá na loja e pega uns salgados. Enquanto Luana corria para buscar o lanche, Dona Marta se aproximou mais do grupo. Posso perguntar uma coisa, seu Antônio? O senhor sempre quis ser catador? Seu Antônio riu tristemente. Não, dona. Trabalhei 35 anos de porteiro. Quando me aposentei, a pensão não deu para viver. Aí comecei a catar. E é difícil? É sim. Não é só pegar latinha, não. A gente tem que saber onde vender, como separar, tem que ter força para carregar e tem que aguentar o desprezo do pessoal. Rodrigo fez sinal para Marcelo continuar gravando. Aquela conversa estava se tornando mais real e emocionante do que qualquer roteiro. Josué, posso saber sua história também? Perguntou Dona Marta. Eu? Ah, dona, minha história é meio complicada. Conta aí, cara, incentivou Rodrigo. Josué hesitou, mas depois se abriu. Eu era soldador, trabalhava em construção civil. Até que tive um acidente, caiu uma viga no meu pé. Fiquei afastado 2 anos pelo INSS. Quando voltei, não conseguia mais trabalhar direito, ficava mancando. Aí as firmas pararam de me chamar. E aí começou a catar? Perguntou Dona Marta, genuinamente interessada. No começo, não. Fiquei uns meses parado, vivendo de favor na casa de parente. Até que vi uns caras catando latinhas e perguntei como fazia. Eles me ensinaram. Há quanto tempo faz isso? Uns 5 anos. Não é vida fácil, não, mas é trabalho honesto. Foi nesse momento que Luana voltou com uma sacola cheia de salgados. Vô Antônio, trouxe coxinha, pastel e pão de açúcar. Obrigado, filha. Você é um anjo. Dona Marta observou a interação entre sua neta e seu Antônio com atenção. Seu Antônio, posso fazer uma proposta? Que proposta, dona? Que tal se vocês catassem os materiais das nossas lojas? A gente separaria direitinho, vocês passariam em horário certo para buscar. Seria melhor para vocês e para a gente. Josué e seu Antônio se entreolharam surpresos. A senhora fala sério? Perguntou Josué. Falo, tenho 15 lojas na associação. Se cada uma separar as latinhas e garrafas PET da semana, vocês podem passar todo sábado para buscar. Rodrigo sentiu que aquela era uma solução perfeita. Dona Marta, isso seria incrível. Mas tem uma condição, continuou Dona Marta. Vocês teriam que se organizar. Horário certo, uniforme limpo, educação sempre.
Isso não é problema, disse seu Antônio. A gente sempre foi educado. Eu sei disso agora. Desculpa não ter percebido antes. Josué estava claramente emocionado. Dona, se a senhora fizer isso mesmo, vai mudar nossa vida. Material separado rende muito mais. Então está combinado. Vou conversar com os outros comerciantes ainda hoje. Rodrigo percebeu que aquele era o momento perfeito para encerrar a gravação do piloto. Marcelo, acho que já temos material suficiente. Rodrigo, posso falar uma coisa? Disse Dona Marta. Essa reportagem vai ajudar muito a mudar a visão das pessoas sobre os catadores. Eu mesma mudei minha opinião em uma manhã. Por que mudou? Perguntou Rodrigo. Porque parei para ouvir. A gente julga sem conhecer, né? Fico envergonhada de ter tratado esses senhores mal durante anos. Seu Antônio se aproximou de Dona Marta. Dona, não fica envergonhada não. O importante é que a gente se entendeu agora. Seu Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? O senhor tem família? Tenho um filho em Brasília, mas não quero dar trabalho para ele. E amigos? Seu Antônio olhou para Josué. Agora tenho. Os colegas catadores viraram família. Josué sorriu. É verdade, a gente se ajuda. Quando um tá doente, o outro divide o que ganha. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Percebeu que havia encontrado algo muito maior do que imaginava naquela manhã. Não era apenas sobre ajudar um idoso. Era sobre descobrir uma rede de solidariedade que existia invisível nas ruas da cidade. Pessoal, posso sugerir uma coisa? Disse Rodrigo. Que tal se a gente almoça junto? Meu convite. Rodrigo, não precisa... Começou seu Antônio. Precisa sim. Quero conhecer melhor vocês. E Dona Marta, se quiser, está convidada também. Pode trazer a Luana. Dona Marta sorriu. Aceito. Acho que tenho muito a aprender com vocês. Enquanto caminhavam juntos em direção a um restaurante próximo, Rodrigo sabia que aquele encontro mudaria para sempre sua perspectiva sobre muitas coisas. Tudo mudaria nos próximos minutos. Às 12h15, o grupo chegou ao restaurante popular do Seu Benedito, na rua Florencio de Abreu. O lugar era simples, com mesas de fórmica branca, cadeiras de plástico vermelho e um cardápio escrito à mão numa lousa pendurada na parede. O cheiro de feijão tropeiro e frango assado enchia o ambiente aconchegante. Rodrigo pediu uma mesa para 6 pessoas. Além dele, seu Antônio, Josué, Dona Marta e Luana havia chamado também Marcelo, o cinegrafista, para participar do almoço e continuar gravando alguns momentos naturais. Gente, pode pedir à vontade, disse Rodrigo, entregando o cardápio para todos. Seu Antônio olhou os preços e ficou preocupado. Rodrigo, isso aqui tá muito caro. Um prato de comida custa R$15. Seu Antônio, esquece o preço hoje. É meu convite de coração. Luana se animou olhando o cardápio. Vô Antônio, quer dividir uma pizza comigo? Pizza? Seu Antônio riu. Filha, faz mais de ano que não como pizza. Então vamos comer hoje. Vó, pode? Dona Marta sorriu para a neta. Claro, filha. Pede aí. Rodrigo observava aquela cena com emoção. Josué estava folheando o cardápio como uma criança numa loja de brinquedos, parando em cada item e lendo os ingredientes com cuidado. Josué, decidiu o que vai querer? Perguntou Rodrigo. Cara, tô numa dúvida cruel. Faz tempo que não vejo um cardápio assim, acho que vou de feijoada completa. Então vai de feijoada mesmo. Seu Antônio? Se Luana quer pizza, vou de pizza mesmo. Que sabor, filha. Marguerita, adoro queijo. Enquanto esperavam o pedido, Dona Marta puxou uma conversa que mudaria o rumo de tudo. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Por que você parou tudo hoje para ajudar o seu Antônio? Você nem conhecia ele. Rodrigo ficou pensativo por uns segundos. Sabe, Dona Marta, quando eu era criança, minha mãe passou por situações parecidas. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos, e ela teve que se virar sozinha para sustentar eu e minha irmã. E ela catou material reciclável? Perguntou seu Antônio. Catou sim. Papel, papelão, ferro velho. Ela saía de madrugada e voltava com um carrinho cheio. Eu tinha vergonha na época, não vou mentir. Josué se interessou pela história. Vergonha por quê? Porque meus colegas de escola zoavam. Falavam que minha mãe era catadora de lixo, que a gente era pobre, essas coisas cruéis que criança fala. Luana parou de brincar com os guardanapos. E o que você fazia? No começo eu brigava, ficava com raiva. Depois comecei a mentir, dizia que minha mãe trabalhava em outros lugares.
Seu Antônio tocou o braço de Rodrigo. E hoje? Ainda tem vergonha? Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Hoje tenho orgulho. Minha mãe foi a mulher mais guerreira que já conheci. Ela catava material reciclável de dia, limpava escritório de noite e ainda chegava em casa e fazia dever de casa comigo. Onde ela está agora? Perguntou Dona Marta. Está bem, graças a Deus. Comprei uma casa para ela em Santos. Ela está aposentada, aproveitando a vida. Mas nunca esqueci da luta dela. O garçom trouxe os pratos e todos começaram a comer. Rodrigo notou que seu Antônio comia devagar, como quem queria aproveitar cada garfada. Josué devorava a feijoada com prazer genuíno. Rodrigo, disse seu Antônio depois de alguns minutos, posso te contar uma coisa? Claro. Quando você me viu sendo humilhado lá na estação, eu estava pensando em desistir. Desistir de quê? De tudo, de catar, de lutar, de viver mesmo. Estava muito cansado, sabe? 72 anos, sendo tratado como lixo todo dia. Dona Marta parou de comer. Seu Antônio... É verdade, Dona Marta. A gente envelhece e vira estorvo pro mundo. Ninguém quer ver velho pobre na rua. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Mas mudou de ideia? Mudei. Quando você parou para me escutar, quando me chamou para trabalhar, quando me tratou como gente, eu lembrei que ainda posso ser útil. Foi nesse momento que Josué revelou algo que ninguém esperava. Rodrigo, o Antônio não te contou, mas ele ajuda um monte de gente na rua. Como assim? Ele divide a comida quando consegue, ajuda os catadores novatos a aprender o trabalho, cuida dos que ficam doentes. Seu Antônio ficou constrangido. Josué, para com isso. Não paro, não. Semana passada mesmo, quando aquele rapaz novo chegou lá na Luz, você ensinou ele onde catar, onde vender, até deu suas latinhas para ele no primeiro dia. Luana olhou para seu Antônio com admiração. Vô, você é igual ao Papai Noel dos catadores. Todos riram da comparação da menina, mas Rodrigo estava profundamente emocionado. Percebeu que havia encontrado não apenas alguém para ajudar, mas alguém que já ajudava outros mesmo na sua situação difícil. Seu Antônio, por que faz isso? Ajudar outros catadores mesmo precisando tanto? Porque a gente tem que se ajudar, né? Se não for um pelo outro, quem vai ser? Dona Marta limpou uma lágrima do olho. Seu Antônio, eu me sinto muito mal por ter tratado o senhor mal todos esses anos. Dona Marta, esquece isso. O importante é o hoje. Foi nesse momento que Rodrigo teve a ideia que mudaria tudo. Uma ideia simples, mas que resolveria problemas reais de forma sustentável. Pessoal, e se a gente formalizasse isso tudo? Como assim? Perguntou Josué. E se criássemos uma cooperativa de catadores aqui na região? Dona Marta consegue os comerciantes. Vocês se organizam, e eu ajudo com a documentação e um local para funcionar. Seu Antônio arregalou os olhos. Cooperativa? Isso mesmo, um negócio legal, com CNPJ, nota fiscal, tudo direitinho. Os comerciantes separam o material, vocês coletam de forma organizada e vendem por um preço melhor. Josué ficou empolgado. Isso é possível? É sim. Conheço gente que pode ajudar com a parte burocrática. E tenho um galpão vazio em Osasco, que posso ceder por um tempo. Dona Marta bateu palmas. Rodrigo, isso seria perfeito. Os comerciantes iam adorar ter uma coleta organizada. O inesperado estava acontecendo. A solução simples estava se transformando em algo maior e mais transformador do que qualquer um imaginava. Às 13h45, quando terminaram o almoço, Rodrigo estava com o celular na mão fazendo ligações uma atrás da outra. Seu Antônio e Josué observavam nervosos enquanto ele conversava com advogados, contadores e conhecidos que trabalhavam com cooperativas. Pessoal, tenho novidades, disse Rodrigo depois de desligar. Conversei com o Dr. Fernando, que é especialista em cooperativas sociais. Ele pode nos ajudar a montar tudo sem custo. Sem custo? Perguntou seu Antônio desconfiado. Sem custo. Ele faz trabalho voluntário para projetos sociais. Josué balançou a cabeça. Cara, isso tá parecendo sonho. Cooperativa de verdade? De verdade, com direitos trabalhistas, aposentadoria, tudo legal. Dona Marta estava animadíssima. Rodrigo, vou ligar agora mesmo para os outros comerciantes. Eles vão pirar com essa ideia. Foi nesse momento que Luana fez uma pergunta inocente que tocou o coração de todos. Vô Antônio, se você virar cooperado, vai continuar sendo meu vô? Seu Antônio riu,
e abraçou a menina. Claro, filha, agora você tem um vô cooperado. Rodrigo observava aquela cena e sentia uma emoção diferente de tudo que já havia experimentado na televisão. Era a sensação de estar fazendo algo realmente importante que mudaria vidas de verdade. Gente, posso sugerir uma coisa? Disse Rodrigo. Que tal se a gente fosse agora mesmo no cartório começar a documentação? Hoje? Perguntou Josué. Hoje. Quanto mais rápido, melhor. Doutor Fernando disse que se formos agora, em uma semana a cooperativa está funcionando. Seu Antônio ficou preocupado. Rodrigo, mas isso não vai dar trabalho demais para você? Trabalho? Seu Antônio, isso aqui é o trabalho mais importante que já fiz na minha vida. Dona Marta se levantou da mesa. Então vamos. Luana, liga para sua mãe e fala que vamos demorar um pouco. Enquanto se dirigiam ao cartório, Rodrigo recebeu uma ligação de Roberto, da Record. Rodrigo, vi o material que o Marcelo enviou. Cara, está incrível. Podemos exibir amanhã no Jornal da Noite. Sério? Gostou mesmo? Gostei muito. É humano, é real, emociona. Pode me mandar mais material assim? Posso sim. Na verdade, a história está só começando. Depois de desligar, Rodrigo contou para o grupo sobre a aprovação da reportagem. Seu Antônio ficou nervoso. Rodrigo, eu vou aparecer mesmo na TV? Vai sim. Amanhã à noite no jornal. Meu Deus! E se meu filho em Brasília vir? Seria bom, não seria? Seu Antônio pensou por um momento. Seria sim. Ele precisa saber que o pai dele não desistiu da vida. No cartório, Dr. Fernando os esperava com uma pilha de documentos. Era um homem de uns 50 anos careca, óculos com uma simpatia natural que tranquilizou todos. Então vocês são os futuros cooperados? Perguntou sorrindo para seu Antônio e Josué. Somos sim, doutor, respondeu Josué, mas não entendemos nada de papelada. Não se preocupem, vou explicar tudo direitinho. A cooperativa vai funcionar assim. Vocês serão sócios, não empregados. Vão receber por produtividade, mas terão todos os direitos. E se adoecer? Perguntou seu Antônio. Tem direito ao auxílio-doença. E quando se aposentarem, vão ter uma complementação da cooperativa. Josué estava impressionado. Doutor, isso existe mesmo? Não é enrolação? Existe sim, Josué. Tenho várias cooperativas funcionando em São Paulo. A diferença é que vocês terão um padrinho especial, disse olhando para Rodrigo. Foi nesse momento que aconteceu algo emocionante. Seu Antônio, segurando a caneta para assinar os primeiros documentos, começou a tremer. Seu Antônio, está tudo bem? Perguntou Rodrigo. Estou sim, é que são 72 anos e é a primeira vez que assino um documento onde não sou empregado nem aposentado. Sou sócio de alguma coisa. A voz de seu Antônio embargou na última frase. Josué colocou a mão no ombro do amigo. Assina aí, parceiro. Nós merecemos isso. Dona Marta também estava emocionada. Gente, posso confessar uma coisa? Nunca me senti tão orgulhosa de ser comerciante como hoje. Vocês me ensinaram o que é dignidade de verdade. Luana, que havia ficado quieta durante todo o processo, se aproximou de Rodrigo. Tio Rodrigo, você é famoso mesmo? Sou sim, Luana. Por quê? Porque hoje você fez uma coisa mais importante que aparecer na TV. Você fez meu vô Antônio ficar feliz de novo. Aquela frase da menina atingiu Rodrigo em cheio. Percebeu que, de alguma forma, aquele dia havia mudado ele também. Há muito tempo não se sentia tão realizado com o próprio trabalho. Quando saíram do cartório, já eram quase 5 da tarde. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de laranja. Seu Antônio carregava uma pasta com os documentos da cooperativa como se fosse o maior tesouro do mundo. Rodrigo, disse ele parando na calçada, posso te dar um abraço? Claro, seu Antônio. O abraço durou quase 1 minuto. Josué se juntou, depois Dona Marta e Luana. Marcelo filmava tudo discretamente, capturando um momento de emoção genuína que nenhum roteiro poderia criar. Quando se separaram, seu Antônio estava chorando. Rodrigo, hoje de manhã eu era um velho inútil sendo humilhado. Agora sou sócio de uma cooperativa. Seu Antônio, o senhor sempre foi importante. Só precisava de uma oportunidade para mostrar. A transformação começava agora, mas ainda havia uma surpresa final que ninguém imaginava. Às 5:30 da tarde, o grupo se despedia na Praça da Sé.
O movimento intenso de pessoas voltando do trabalho contrastava com a tranquilidade que todos sentiam depois daquele dia transformador. Rodrigo olhou para seu relógio e percebeu que havia passado quase 10 horas com seu Antônio, Josué, Dona Marta e Luana. Pessoal, antes de irmos embora, quero fazer uma proposta, disse Rodrigo. Que proposta? Perguntou seu Antônio. Que tal se encontrássemos aqui mesmo toda segunda-feira para acompanhar como está indo a cooperativa? Josué sorriu. Você fala sério? Toda segunda? Falo sim. Quero acompanhar vocês de perto, pelo menos até a cooperativa estar funcionando direito. Dona Marta se animou. Rodrigo, posso trazer outros comerciantes interessados? Claro. Quanto mais gente, melhor. Luana puxou a camisa de Rodrigo. Tio, posso vir também? Pode sim, princesa. Você é nossa mascote oficial. Foi nesse momento que seu Antônio revelou algo que surpreendeu a todos. Rodrigo, posso te contar um segredo? Claro, seu Antônio. Quando você me viu de manhã na estação, eu estava indo embora de São Paulo. Todos ficaram em silêncio, esperando a explicação. Tinha decidido voltar para a Bahia, para a cidade onde nasci. Ia usar o dinheiro da passagem que meu filho mandou mês passado. Por quê? Perguntou Dona Marta. Porque não estava aguentando mais a humilhação todo dia. Achei que era melhor morrer na minha terra do que viver sofrendo aqui. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. E o que mudou? Você parou para me ouvir. Faz 3 anos que ninguém me tratava como gente. Quando você perguntou minha história, quando me chamou de seu Antônio com respeito, eu lembrei que ainda sou uma pessoa. Josué colocou o braço no ombro do amigo. Cara, você não me contou isso. É que decidi hoje de manhã mesmo. Ia pegar o trem das 6 da noite para Bahia. Luana arregalou os olhos. Vô, e se não tivesse encontrado o tio Rodrigo? Seu Antônio sorriu tristemente. Aí vocês não iam ter conhecido o vô Antônio cooperado. A revelação criou um momento de silêncio emocional. Rodrigo percebeu que, por acaso ou destino, havia encontrado seu Antônio exatamente no momento em que o homem mais precisava de esperança. Seu Antônio, e agora? Ainda quer voltar para a Bahia? Agora não. Agora tenho motivo para ficar. Tenho uma cooperativa para ajudar a construir um trabalho novo e... Ele olhou para Luana. Uma netinha adotiva para cuidar. Luana correu para abraçar seu Antônio. Vô, você não pode mais ir embora nunca. Nunca mais, filha. Prometo. Rodrigo estava profundamente tocado. Percebeu que aquele encontro casual havia impedido uma tragédia silenciosa que nem ele sabia que estava acontecendo. Gente, posso confessar uma coisa também? Disse Rodrigo. Fala aí, incentivou Josué. Hoje de manhã eu estava indo para a Record reclamar que meu trabalho estava virando só entretenimento vazio. Queria propor conteúdos mais humanos, mas não sabia como. E agora sabe? Perguntou Dona Marta. Agora sei. Vocês me mostraram que o melhor conteúdo está na rua, nas histórias reais das pessoas. Seu Antônio ficou curioso. Quer dizer que a gente ajudou você também? Ajudaram muito. Fazia tempo que não me sentia tão útil. Na TV, às vezes a gente fica perdido, sem saber se está fazendo diferença real na vida das pessoas. E está fazendo, disse Josué. Pelo menos na nossa você fez. Foi nesse momento que chegou uma ligação no celular de Rodrigo. Era de um número desconhecido, de Brasília. Ele atendeu sem saber que aquela ligação seria a surpresa final do dia. Alô? Rodrigo Faro? É o Rodrigo Faro mesmo? Sou sim. Quem fala? Meu nome é Carlos. Sou filho do Antônio da Silva. Vi nas redes sociais que meu pai apareceu numa reportagem sua. Rodrigo olhou para seu Antônio, que não estava entendendo nada. Seu pai está aqui do meu lado. Quer falar com ele? Quero sim, por favor. Faz meses que tento ligar para ele, mas o telefone não funciona. Rodrigo entregou o celular para seu Antônio. É seu filho, de Brasília. Seu Antônio quase deixou o telefone cair. Carlos, meu filho. Todos ficaram em silêncio enquanto pai e filho conversavam. Seu Antônio chorava e ria ao mesmo tempo, contando sobre a cooperativa, sobre os novos amigos, sobre como sua vida havia mudado em um dia. Carlos, não precisa se preocupar comigo, não. Agora tô bem. Tenho trabalho novo. Não, filho, não vou mais para a Bahia. Vou ficar aqui em São Paulo mesmo. O Rodrigo Faro me ajudou. Mas não foi só ele, não. Foi um monte de gente boa. Depois de 10 minutos, seu Antônio devolveu o celular para Rodrigo. Rodrigo,
Meu filho quer falar com você. Carlos. Rodrigo, não sei como te agradecer. Meu pai estava sumido faz 2 semanas, eu estava desesperado. Carlos, seu pai é um homem incrível. Você pode ter muito orgulho dele. Tenho sim. Ele sempre foi meu herói. Posso te pedir um favor? Claro. Você pode cuidar dele para mim? Eu vou tentar me mudar para São Paulo nos próximos meses, mas até lá, pode deixar comigo. Seu pai agora faz parte da nossa família. Depois da ligação, seu Antônio estava radiante. Gente, meu filho vai vir para São Paulo. Vai conhecer vocês todos. Luana bateu palmas. Que legal, vou ter 2 voos agora. Dona Marta limpou uma lágrima. Seu Antônio, que dia maravilhoso. Josué balançou a cabeça, ainda processando tudo o que havia acontecido. Cara, isso tudo parece filme. Não parece não, disse Rodrigo. É vida real. E a melhor parte é só o começo. Enquanto se despediam com abraços e promessas de se encontrar na segunda-feira seguinte, Rodrigo sabia que aquele havia sido o dia mais importante de sua carreira. O final surpreendente chegava. 6 meses depois, numa manhã de abril de 2025, Rodrigo estacionou seu carro em frente ao galpão em Osasco, onde funcionava a cooperativa de catadores Dignidade. O local, que antes era um depósito abandonado, agora fervilhava de atividade. Uma placa azul na entrada anunciava: Cooperativa Dignidade. Reciclagem com responsabilidade social. Rodrigo sorriu ao ver seu Antônio na porta, usando um uniforme azul com o nome bordado no peito, conversando com 3 catadores novos. Aos 73 anos, o homem que quase desistiu da vida havia se tornado o coordenador geral da cooperativa e mentor dos catadores iniciantes. Rodrigo, chegou na hora certa, gritou seu Antônio acenando. Carlos acabou de chegar de Brasília. Um homem de uns 40 anos, alto, moreno, com o mesmo sorriso gentil de seu Antônio, se aproximou com os braços abertos. Rodrigo, finalmente te conheço pessoalmente. Carlos, que bom te ver aqui. Como foi a mudança? Perfeita. Consegui transferência para São Paulo e já estou trabalhando aqui perto. Agora posso ajudar meu pai com a cooperativa nos fins de semana. Rodrigo olhou ao redor do galpão. Era impressionante a transformação. 28 catadores trabalhavam de forma organizada, separando material reciclável em categorias. No fundo, uma área administrativa onde Josué, agora tesoureiro da cooperativa, controlava as vendas e pagamentos. Josué, como estão os números esse mês? Gritou Rodrigo. Josué se aproximou com uma prancheta na mão e um sorriso orgulhoso. Cara, batemos recorde. Arrecadamos R$42 mil em abril. Cada cooperado vai receber R$1.200. 1.200 cada um. Cada um. E ainda sobra dinheiro para o fundo de emergência. Rodrigo ficou emocionado. 6 meses antes, seu Antônio ganhava R$10 por dia catando latinhas. Agora, a cooperativa proporcionava uma renda digna para quase 30 famílias. E Dona Marta, como está a parceria com os comerciantes? Rodrigo, vem ver, disse seu Antônio, conduzindo-o até uma parede onde havia um mapa da região central de São Paulo. Hoje, temos 115 estabelecimentos parceiros. Eles separam o material. Nós coletamos 3 vezes por semana. 115? Começamos com 15? É que a Dona Marta virou nossa vendedora oficial, riu Josué. Ela convence todo mundo. Nesse momento, chegou ao galpão um caminhão com a logo da cooperativa. Luana, agora com 13 anos, desceu da carona junto com Dona Marta. Tio Rodrigo! Gritou Luana, correndo para abraçá-lo. Vovô Antônio me deixou dirigir o caminhão aqui dentro. Dirigir? Você tem 13 anos? Só aqui dentro do galpão, riu seu Antônio. Ela é nossa mascote e nossa estagiária oficial. Dona Marta se aproximou carregando uma pasta. Rodrigo, temos novidades. Que novidades? A prefeitura aprovou nossa proposta. Vamos assumir a coleta seletiva de toda a região da Luz a partir do mês que vem. A prefeitura inteira? Toda. Vai ser um contrato de R$200 mil por mês. Vamos precisar contratar mais 50 catadores. Rodrigo ficou sem palavras. Aquilo que começou como um gesto impulsivo numa manhã na Estação da Luz havia se transformado numa empresa social que mudaria a vida de centenas de pessoas. E tem mais, disse seu Antônio, puxando Rodrigo para um canto. Você lembra daquela primeira reportagem que gravamos? Lembro. Ela rodou o Brasil inteiro.
Tenho recebido ligação de prefeitos de várias cidades querendo montar cooperativas iguais. Sério? Sério, semana que vem vou a Campinas ajudar a montar uma cooperativa lá. E mês que vem a Ribeirão Preto. Carlos se aproximou. Rodrigo, meu pai virou consultor de cooperativas. Quem diria, né? Um aposentado de 72 anos virando empresário social. Empresário social não, corrigiu seu Antônio. Catador com dignidade, isso sim. Foi nesse momento que Josué chamou todos para uma roda de conversa. Algo que a cooperativa fazia toda sexta-feira para celebrar a semana. Pessoal, hoje é um dia especial, disse Josué. Faz exatamente 6 meses que conhecemos nosso padrinho Rodrigo. Todos bateram palma. Rodrigo estava visivelmente emocionado. Josué, vocês que são especiais. Eu só dei uma oportunidade. Vocês fizeram todo o trabalho. Não é bem assim, disse seu Antônio. Você nos ensinou que a gente merece respeito, que o trabalho da gente é importante. Uma das catadoras mais novas, Dona Rosa, de 52 anos, se manifestou. Rodrigo, quando cheguei aqui 3 meses atrás, eu estava catando sozinha nas ruas, dormindo embaixo de viaduto. Hoje tenho um quartinho alugado e dignidade para trabalhar. E nós temos plano de saúde, gritou outro catador. Plano de saúde de verdade. E vale alimentação, completou outro. Rodrigo olhou ao redor e viu rostos sorridentes, pessoas organizadas, famílias que haviam se reencontrado. Percebeu que aquele projeto havia crescido muito além de suas expectativas iniciais. Gente, posso confessar uma coisa? Disse Rodrigo. Aquele dia na estação, quando vi seu Antônio sendo humilhado, eu parei não só para ajudar ele. Parei porque lembrei da minha mãe. Mas hoje percebo que quem mais mudou fui eu. Como assim? Perguntou Luana. Aprendi que sucesso de verdade não é aparecer na TV todo dia. É saber que sua vida fez diferença na vida de outras pessoas. Seu Antônio se aproximou de Rodrigo. E fez, meu filho, fez sim. O abraço que se seguiu foi diferente daquele primeiro na Estação da Luz. Era o abraço de uma família escolhida, de pessoas que se encontraram no momento certo e construíram algo maior que qualquer um deles imaginava ser possível. Quando o sol se pôs sobre Osasco naquela sexta-feira, Rodrigo estava sentado na porta do galpão, observando a movimentação da cooperativa. Seu Antônio se sentou ao lado. Rodrigo, posso te agradecer mais uma vez? Não precisa, seu Antônio. Somos uma família agora. É verdade, mas quero que saiba que você me ensinou uma coisa muito importante naquele dia. O quê? Que a gente nunca deve desistir da vida, porque às vezes a mudança está na próxima esquina e a gente nem imagina. Rodrigo sorriu, sabendo que aquela frase resumia perfeitamente tudo que haviam vivido juntos. Uma manhã na Estação da Luz havia se transformado em uma história de transformação que continuaria inspirando pessoas por muito tempo. Carlos se aproximou dos dois. Pai, mãe ligou. Jantar está pronto. Mãe? Perguntou Rodrigo. Dona Rosa virou minha segunda mãe, riu seu Antônio. A família da cooperativa é grande. Enquanto caminhavam juntos em direção aos carros, Rodrigo percebeu que havia encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. Um propósito maior que o sucesso pessoal. A cooperativa Dignidade continuaria crescendo, mudando vidas, provando que um gesto simples de humanidade pode se multiplicar em transformações inimagináveis. E tudo começou numa manhã qualquer, quando um apresentador famoso parou para escutar a história de um catador de latinhas. Que história emocionante! Seu Antônio, aos 72 anos, quase desistiu da vida, mas Rodrigo Faro mudou tudo com um gesto simples. Da humilhação na estação à criação de uma cooperativa que transformou vidas. Se você se emocionou com essa história de dignidade e esperança, deixe seu comentário, aperte o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.